Ruth e Karen, do Quilombo Abobral, margem esquerda. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Enquanto eu estava sentada ali, prestando atenção nos debates que estavam ocorrendo aqui, eu prestei atenção numa coisa que meu pai me disse ontem, quando eu cheguei na faculdade, e ele chegou e falou da audiência pública que estaria acontecendo hoje. Pediu para mim estar representando aqui no lugar dele o Quilombo da Abobral, margem esquerda, quando estamos representando, e disse que era para nós estar comentando um pouco do que está acontecendo no nosso quilombo. E me impressiona que, enquanto muitas pessoas aqui pedem educação, professores, nós vemos que não só na nossa comunidade, mas na Abobral, da margem direita e do Engenho, ocorre a mesma coisa. Nós não temos direito à educação, nós não temos uma escola para os filhos de todos estarem estudando. Nós, trabalhadores, trabalham por conta própria para estar podendo se sustentar. E, por referência disso, a gente vê que não é uma coisa que entristece a gente, porque no ano passado nós fomos reconhecidos como quilombo e temos nossas terras, mas não temos não tem educação própria para estar dando para os nossos filhos, para os alunos que convivem com nós. E como referência disso, tem até minha tia, ela trabalha com transporte, com alunos, e ela vai estar falando um pouco da situação que está acontecendo na escola. Meu nome é Ruth, sou secretária do Quilombo e também trabalho como monitora de transporte. Infelizmente, a situação escolar do Abobral, margem esquerda, é precária, assim como o pessoal também do Engenho, Abobral, margem direita, mencionaram também aqui. Infelizmente, como a gente foi reconhecido ano passado, não tem nenhum tipo de explicação ensinando esses alunos o direito de quilombo. Se perguntar para alguma dessas crianças mais novas, nem sabe o que é quilombo. Infelizmente, não sabe nem o que veio a sua geração. Então, isso é uma coisa que a gente gostaria de estar também aqui mencionando, porque a Leonina também mencionou a dificuldade do transporte. Infelizmente, a maioria dos alunos da escola rural estão tendo que vir para a escola aqui na cidade e saindo de manhã, 5h30, eu levanto para estar trazendo alunos, 5h30 da manhã, aluno com menos de 9 anos, saindo desse horário, tendo alimentação, e muitos dos alunos, inclusive do Abobral, não sei também se é a mesma situação da margem direita e esquerda, eles ficam das 11h30, quando para o ensino fundamental, esperando o pessoal da escola estadual, que sai 1h praticamente da tarde, sai 12h30, esses alunos ficam 1h na escola, gente. É crítico da gente ver essa situação, porque infelizmente a criança com 9 anos tem que ficar desde 11h30 até 12h30 na escola. Mãe preocupada, como a Leonila mencionou, com tratamento de câncer, preocupada com seu filho porque ele tem que atravessar a estrada para pegar e esperar essa condução. Como outras, a mãe pode às vezes colocar seu filho, mas infelizmente tem muita mãe que não pode estar no ponto de ônibus levando seus filhos até o ensino. Quando na verdade a gente tem escola como a Abobral que fechou por falta de aluno e teve que ser transportado até Ilha Rasa. Alunos do Abobral que vêm até a escola e a mãe nem sabe o que realmente está acontecendo com os seus filhos. A situação escolar, infelizmente, é muito precária e, se tratando de quilombo e indígena, não tem ensinamento, fundamento para essas pessoas. Então, a gente está colocando novamente aqui o que a Leonila falou e o que o pessoal do Engenho falou, porque é crítico a gente ver essa situação, saber que muitas mães estão preocupadas, sabendo que os seus filhos saíram 11h30 e nem sabem se eles realmente estão na escola aguardando esse transporte para vir meio-dia, 1h da tarde, alunos que chegam no turvo 3h da tarde, gente. Infelizmente, esses alunos do turvo, eles têm uma Kombi que vem exclusivamente para eles, trazendo eles no horário e voltando 11h30. Mas alunos do Abobral ou aí da Ilha Rasa, pessoal da margem direita, nem sabe que hora que seus filhos chegam em casa.
Eu gostaria de estar agradecendo o pessoal do Abobral que esteve aqui, compareceu, e o pessoal das outras comunidades que também colocou essa situação, porque vejo que não é só o Abobral, mas que vários lugares estão tendo essa mesma dificuldade, saber que seus filhos saíram de casa 5h30 para poder estar chegando quase 3 horas da tarde em casa. Obrigado. Maria Valburga, Novskar. Bom dia, essa é uma fala muito curta, né? Até porque eu venho de longe, só quero me apresentar aqui como Valburga, mesmo como Val, sou professora da Universidade Federal de São Carlos, né? Mas aqui sou uma estudiosa e uma pessoa que está à disposição das comunidades quilombolas, das comunidades tradicionais, o que for possível para colaborar, né? Eu queria reforçar o que eu ouvi hoje várias vezes aqui repetidamente, né? Da necessidade da educação diferenciada e quilombola, né? Mas que agora ela venha como ação, como foi frisado por algumas pessoas, principalmente acho que na fala do Elson, da professora de Geografia Elisângela, que estava aqui. Então, reforçar essa ideia de que as comunidades, esse movimento de criar e de encaminhar, né, essa que é chamada de cartilha, como é que a gente faz essa educação para que ela saia do papel. Isso em relação às comunidades, né? Também a fala da Raquel em relação ao que a gente come, porque tudo está relacionado ao que é essa educação quilombola. Compartilhar a fala do colega da UFABC também, né, da necessidade para que a gente tenha a educação diferenciada de formação de professores que atuem com esse pensamento de educação diferenciada, né? E aí eu queria falar duas coisas que são assim fundamentais hoje. A lei existe e a gente pode acessar de várias maneiras. Infelizmente ainda não existe uma vaga para quilombola nas universidades, não existe, públicas. Existe um programa, eu estou falando em São Paulo, tá? Fora de São Paulo, uma universidade tem, né? Existe um programa de ações afirmativas que até o ano de 2022 vai estar em vigência, que 50% dos estudantes de ensino médio, aliás, que bom que tem estudante aqui, né, que veio e que falou, né, podem acessar o ensino público por reserva de vagas. 50% é para estudante de escola pública, principalmente pobre. E das 50%, 35% dessas vagas são para estudantes autodeclarados negros, porque São Paulo, a região sudeste, é uma região que se autodeclara 35% negra. Existe vaga para indígena, uma vaga garantida em cada curso na Universidade Federal de São Carlos, mas ainda não tem esse movimento para os universitários quilombolas. Então, eu acho que é uma informação para circular, né, e ao mesmo tempo compor com a proposta do levantamento o que é que a região do Ribeira precisa, né, que essas universidades podem ajudar, né, a compor esse quadro, né? Então tem a via do acesso, que é essa, que já existe. Então a gente precisa ver aqui no Vale do Ribeira como é que a gente articula cursinhos, as próprias comunidades e etc, para que as pessoas possam acessar pelo que já existe. E ao mesmo tempo fazer esse levantamento já iniciado pela UFABC para ajudar na composição de pessoas que venham trabalhar com formação e também com esse olhar sensível para a educação diferenciada, que, como alguém já disse aqui, não significa ficar centrado eu no meu mundo, mas a partir desse eu e meu mundo que eu conheço, que eu valorizo, né, também ter acesso a toda a informação e poder lutar com mais clareza e na reivindicação dos direitos e na concretização do que eles significam, né? Só mais uma questão. Não tem mais nenhuma questão mesmo. É parabenizar a articulação das comunidades aqui do Vale do Ribeira na segunda audiência que eu estou participando e vendo todo esse movimento. Então, parabéns mesmo a vocês todos. Marcos Pinto Cunha.
Diretoria Regional. Pessoal, boa tarde já. Muito do que eu ia falar aqui, com certeza o professor Luiz falou melhor do que eu poderia falar, certo? Mas vamos lá. Eu me lembro que a Dilson teve aqui e falou assim, estudar para ter diploma não tem sentido. Nada mais verdadeiro que isso. Estudar tem que ter sentido enquanto construção da minha vida, enquanto construção de saber. Aí eu me lembro o cacique Timóteo, um dos defensorandos que a gente teve, e ele falou mais ou menos isso, né? Para que eu vou aprender a ler e escrever enquanto indígena? Para que eu vou aprender a cultura portuguesa? Para quê? Ele respondeu, para me tornar alguém na vida. Mas eu já sou alguém na vida. Eu já sou alguém. Então, para que estudar? Estudar, aprender para quê? Para que eu consiga compartilhar meus saberes. Para que os saberes compartilhados cresçam. Para que minha comunidade cresça a partir desse compartilhamento de saberes. Eu gostaria de alertar para que a necessidade, aí essa questão de para que serve o estudo, eu acredito que está no cerne de toda essa discussão aqui de educação diferenciada ou educação comum. Se eu souber para que estudo, para que serve a escola, isso é fundamental na minha discussão. Outra coisa fundamental é você participar da escola. E aí vai a minha fala para toda a sociedade. A escola, mesmo do jeito que está, que se encontra, a escola pública, tem canais de participação, canais efetivos de participação. O conselho de escola é um deles, a APM é outra. Os alunos participam através do grêmio estudantil. Ainda é um caminho iniciante, ainda tem muito para se caminhar nesse sentido. Eu, pessoalmente, acredito que a escola tem que ser o mais democrática possível. A gente tem que participar, tem que estar lá. O que eu faço, afinal de contas, para que a educação melhore? Efetivamente, o que eu faço? Eu, enquanto professor, eu, enquanto trabalhador da educação, eu, enquanto cidadão, eu, enquanto pessoa, o que realmente eu faço? Acho que cabe esse olhar para a gente se cobrar um pouquinho mais e não pensar que a culpa é do governo. Claro que a culpa é do governo. Eu não estou discutindo isso, mas cada um de nós tem nosso papel a ser feito. E a gente cumpre esse papel de maneira efetiva, a gente consegue se doar um pouquinho para que a educação melhore. Eu falo desse jeito, especialmente para os alunos que estão aqui, os alunos azules. É com o maior prazer que eu vejo vocês aqui. Espero que vocês tenham escutado com bastante atenção tudo que foi falado aqui. A diversidade de opiniões, a diversidade de pessoas e aquilo que a educação pode ser discutida e o que ela tem a proporcionar para vocês. Não pense na escola enquanto diploma. Pense na escola enquanto saberes. Isso é fundamental. Também gostaria de deixar claro que a diretoria de ensino elogia a diretoria de ensino enquanto representante dela, eu posso dizer isso, elogia a iniciativa da Defensoria Pública, elogia e vai ao encontro dela, apesar de às vezes os interesses serem um pouco conflitantes, a gente sabe disso, né, Tachio? Às vezes tem alguns embates, por conta até da estrutura que se forma, mas a gente acredita, assim como eles, que a educação é feita de maneira coletiva, participativa e democrática. E por último, acho que a gente tem assim, propor um encaminhamento. Acho importante a gente tomar uma decisão no sentido de ter algum canal mais permanente para que essas coisas sejam discutidas, conversadas e a gente consiga realmente chegar no poder público e sensibilizar para que as coisas aconteçam. Como diz, deixar de ser cidadão de papel, né? Né, Cátia? Tá certo, pessoal? Obrigado. Por fim, agora chama a Bruna, da aldeia Taquari. Bruna?
Jauju. Cegui ceno queruma doi potaro do nyembo yapu oi pona ayama agui orembo ya queru pe oi pona ayama arrivederci. Pessoal, é o seguinte, um pouquinho de paciência, porque nós estamos, de fato, encaminhando para o final, a audiência. A gente só precisa discutir, sistematizar as propostas e pensar em eventuais moções, votar e aprovar. Antes disso, o Eliseu ele tem um recado para dar com relação à volta, ao retorno das comunidades, tá bom? Ele quer discutir o esquema com vocês de volta. Pessoal, um bom dia a todos, parabenizar a todos vocês por essa audiência muito bonita, um cenário muito bonito, parabéns mesmo. O meu papel aqui é tratar com vocês a questão do retorno às comunidades. E eu estava posicionando para os organizadores a dificuldade que a gente tem é trazer os ônibus para estacionar aqui na praça, para que as pessoas, até que as pessoas entrem, a gente pode provocar aqui uma situação um pouco confusa no trânsito. Então, por conta disso, nós acertamos e pedimos às comunidades, então, que assim que se encerre, vocês desçam até ali, próximo ao campo de futebol, mais exatamente ali na garagem municipal, os ônibus já vão estar de pronto para conduzir a vocês às suas comunidades. Ok? Eu agradeço, muito obrigado, doutor. Eu pedi uma autorização, uma fala também, e eu vou ser bem sucinto. Eu quero, assim, só agarrar a fala da Raquel, Luísa e também do professor Marcos, e dizer que a administração, a gestão do prefeito Eduardo sempre foi sensível à questão das diferenças das comunidades. E quanto a isso, um caminho muito tranquilo para se ouvir e se fazer valer essa questão da educação diferenciada em todo o contexto que envolve, é aquilo que o próprio professor Marcos acabou apontando, e que é a questão da participação efetiva de todos nós no que se refere aos conselhos impostos aqui no município. E o prefeito, essa gestão do prefeito Eduardo está sensível, sempre foi sensível à questão dos conselhos, aos seus apontamentos. Então, um caminho muito tranquilo, muito seguro e efetivo para que os apontamentos aqui feitos sejam ouvidos, sejam considerados. Seguramente é um conselho. Muito obrigado. Nós estamos curiosos aqui com a tradução do que a menina falou. Pessoal, a gente precisa andar. Senão a gente não vai sair daqui hoje. Vocês querem ouvir o que ela falou? Ela falou que é uma escola, educação que seja bom para a comunidade indígenas. Como ela disse, que a educação como se fosse um passarinho, quando voa aprende mais com os pais. Então, a comunidade, a escola tem que ser comunitária. Ela falou assim. A partir das falas das comunidades, dos representantes das comunidades, a partir das falas das inscrições,
eu gostaria de fazer o debate com vocês sobre encaminhamentos, sobre moções, sobre como dar sequência a essa discussão. Do que eu pude perceber, duas propostas de encaminhamento apareceram. Do Luiz, da Federal do ABC, uma proposta de seminário sobre educação escolar diferenciada. E aí eu sei quem poderia pensar nisso, ficar responsável. Tá, pensar para o ano que vem, no seminário. A gente pode conversar. Se a gente tem logo depois que gravar o início, podia fechar com Ótimo, ótimo. Então o Paulo vai ajudar a pensar nisso. Tá. A Raquel insistiu na questão da construção do material didático, importante. A gente precisa fortalecer o grupo de professores e professoras que estão discutindo a resolução número 8, a concretização da educação escolar diferenciada. Eu acho que esse grupo pode conduzir essa discussão, né, sobre efetivamente pensar em produção de material didático, né? Claro que com o apoio do município, com o apoio do Estado, para viabilizar isso. Eu não sei, mas me parece que daria para vislumbrar aqui algumas moções. O Elson sugeriu expressamente, né, que a gente pensasse numa moção para que tanto o município quanto o Estado, né, Elson, concretizassem a resolução número 8, levasse mesmo, adotasse a resolução número 8 a partir do próximo semestre. Vocês estão de acordo com essa moção? A gente pode aprovar? Levantem o braço, as mãos, quem concorda com a moção? Então, é uma moção dirigida ao município e ao Estado para a adoção da resolução número 8 de 2012 a partir do próximo semestre no município de Eldorado. Tudo bem? Elson, eu vou pedir sua ajuda para a gente construir e elaborar essa moção, tá? A Raquel também falou sobre a questão da aquisição de produtos, não é? Quilombolas para merenda escolar ou para outras finalidades também, né? Vou pedir sua ajuda também, Raquel. Isso seria uma proposta de moção? Porque já existe lei, é só cumprir o que está na lei, né? Cumprir a porcentagem de aquisição de produtos e alimentos. Então acho que a gente poderia votar em forma de moção. Vocês aprovam? Beleza. Raquel, temos que conversar depois. Nesse tópico aí, de aquisição de... Quer falar? Se houver alguma necessidade de debate, acho que nesse tópico que a Raquel expôs, não é necessariamente adquirir da comunidade quilombola, tá? O PENAE diz que é para adquirir até 30%, no mínimo 30% da agricultura familiar. Eu represento uma cooperativa de agricultores familiares, tem quilombolas também nessa cooperativa nossa, mas a resolução do PENAE diz que é para comprar no mínimo 30% da agricultura familiar, podendo comprar até 100%. Certo? Obrigado. Comunidades reclamaram de fechamento de escolas. Eu não sei, queria conversar um pouco melhor para saber se esses fechamentos são recentes, se esses atos administrativos que fecharam escolas são recentes, porque a gente tem a LDB desde 2014 que proíbe o fechamento de escola rural e só autoriza o fechamento se for seguir um procedimento que é bastante rigoroso. A gente tem lidado com essa questão, Sete Barras apresentou um problema, a gente ingressou com ação, Jacupiranga também está com o mesmo problema, a situação também está na Defensoria Pública, a gente está conversando com a comunidade, pode ser que saia uma outra ação, né? Mas que fique bem claro para os gestores que fechamento de escola rural hoje tem que respeitar o que está previsto na LDB. Tem que ter um estudo de impacto de ação, tem que ter parecer da secretaria, tem que passar pelo conselho de educação respectivo.
tem que ouvir a comunidade, fazer audiências públicas nas comunidades. Então você tem um procedimento extremamente rigoroso hoje para fechamento de escola rural. Então a gente precisa se atentar para isso e sim, é possível rever essas decisões. Não sei como é que a gente encaminha isso, se também em forma de moção ou se isso vai ter que ser objeto de mais conversa, investigação. O que vocês sugerem? Só um minutinho. Quem apresentou essa questão do fechamento foi a Bobral e Engenho, salvo engano, né? A Bobral margem direita e Engenho. Sabe, eu não mencionei, mas tem um fator muito importante que aconteceu. A criança que tem reforço, a criança, ela tem direito ao reforço. Então nós temos índices de aprendizagem baixos, né? E eles não podem se alimentar e nem ser transportados. A legislação diz que só pode alimentar 4 horas ininterrupta. E o reforço são 2 horas ininterruptas. Então é urgente isso aí, porque nós não vamos avançar muito se não puder alimentar, porque a criança vem de manhã para o reforço. Ela não pode ir embora, ela tem aula à tarde, ela não pode comer, pela lei. Negou, eu tenho ofícios indeferidos. É grave. Estadual. Não, o estadual, o Estado, ele terceirizou a merenda, é municipal, ele terceiriza a merenda e o transporte, passou para eles. Aí, só que a lei não dá o direito mesmo, é lei isso. Só pode comer se for 4 horas ininterruptas. Bem, se você tem documentos, indeferimento, eu vou passar na carta, eu vou pedir que você encaminhe essa documentação para mim. Então, acho que vai ser difícil a gente discutir também essa questão agora. Essa questão do fechamento das escolas aqui, comentado por alguns companheiros e companheiras, né, é uma situação que se deu no município esse ano, aqui no início do ano letivo, né? Ivaporutuba também passou por uma situação parecida, né? Não fecha a escola, diferente do caso de Abobral em Engenho, que foi fechado, mas as comunidades de cima não fechou. O que eles fizeram? Né? O que o Departamento de Educação fez com a equipe aí deles? Por ter um pequeno número de alunos em determinado ano, né, eles colocaram esse aluno, né, lá em Ivaporutuba nós temos o 5º ano, tinha 2 alunos. Eles falaram que para funcionamento melhor da escola, para que esses alunos fossem melhor atendidos, iriam, né, matriculá-los na Escola Municipal do André Lopes para estudar junto com o 5º ano. Então, automaticamente fechou-se a sala do 5º ano, porque tirou 2 alunos do 5º ano e levou para outra comunidade. Então esse aluno sai de casa mais cedo e retorna para sua casa mais tarde. Isso acontece também com São Pedro e Galvão, né? Há esse movimento, os alunos lá de um determinado ano saem, vai para o Galvão, aquele ano lá está fechado. E o aluno do Galvão, que tem um número pequeno, vai fazer outro determinado ano lá, seja primeiro ou segundo, ou terceiro e quarto. Então eles fizeram esse mecanismo. Dizem que pedagogicamente isso é melhor e atende melhor os alunos, facilita também o trabalho do professor. Até ouvimos uma conta feita, né, aqui pelo um dos gestores do município, que não há viabilidade de manter um professor na escola para dar aula para 2 alunos em determinado ano. Que o recurso que vem do governo federal, né, não é compatível para pagar o professor e para pagar a alimentação e deslocamento daquele professor para lá e também do aluno. Então, por isso, essas alterações, né, de fechar determinado ano e mudar a criança. E no ano seguinte, provavelmente, se nós não tomarmos nenhuma providência juntos, né, isso vai acontecer até que as escolas cheguem ao fechamento total. Por quê? Nós ouvimos que esse valor, essa contabilidade é feita por um dos diretores, né, que há inviabilidade. Mas a lei diz, né, tem agora a alteração aí da presidenta Dilma 2014 que muda a LDD, que é proibido, como já falou pelo Toshio, o fechamento das escolas, né, rurais, quilombolas tradicionais.
independentemente do número de alunos. Se nós temos, né, um número máximo, isso está posto, até 35 alunos não pode ultrapassar isso, mas número mínimo não tem. Então, né, cabe a nós vermos e o município estudar isso, o município tem que estudar isso e ver qual é o mecanismo que o recurso chegue aqui no total, na íntegra, que possa, de fato, atender os alunos nas suas comunidades, nas suas escolas. Porque essa alternância, né, fecha-se sim salas, tá? E corre o risco do ano que vem, ano seguinte, a gente fechar mais anos e até o fechamento da escola acabando não criando todas as comunidades em uma só, na fase 1 do ensino fundamental. E isso, né, é o processo de formação da criança. Então esse primeiro ciclo, essa fase inicial, educação infantil fundamental, não se pode dar fora da sua comunidade, tá? Então isso tem que acontecer, tem que dar-se-á na própria comunidade. Bem, são várias as questões e demandas, a gente pretende dar sequência, vamos pensar na formação da comissão, do fórum, para a gente poder dialogar com o poder público, mas me parece que a gente tem essas duas situações que são mais urgentes com relação ao fechamento, que é a Bobral e Engenho. É isso mesmo? Ou tem mais alguma coisa? A Engenho não tem escola. Nem isso não tem para os alunos, é um descaso total da população isso daí. E a Bobral, margem direita e margem esquerda, as escolas foram fechadas. É isso? Talvez a gente tenha que apurar um pouco melhor, né? Fazer o levantamento para depois a gente pensar em medidas. Não sei se cabe na moção. O que vocês acham? Nós temos as escolas como a escola que joga muito o avião. Não? Fechou, né? Sim. Só que nós temos lugar já que foi doado para fazer uma nova escola. Eu acho que é melhor a gente investigar essa situação melhor. Tem comunidades que não têm escola, tem comunidades cujas escolas foram fechadas, né? Ou tem essa questão da ampliação. A gente tem várias situações. Acho que não daria pra gente fechar um documento agora, né, sobre isso. Como encaminhamento, investigar, né? Oficiar para a prefeitura, né? Eles têm encaminhamentos também. É Timóteo e o João, é isso? Por favor. Então, é para encaminhamento das nossas comunidades, né, aqui do Vale do Ribeira. Primeiro, as construções das escolas, onde não tem, e a gente sabe muito bem que a maioria não tem escola ainda. E também, inclusive, né, tem uma lá em Setibá, que é Pegualtu, que é exclusivo para ampliação da escola, que a escola que tem lá já não suporta, as crianças estão estudando fora e não tem mais espaço, então precisa ampliar essa escola. E outro encaminhamento que a gente pede é para centro de formação para os indígenas, que é referente à PNGAT, né, Plano Nacional de Gestão Ambiental para as terras indígenas, e queremos um encaminhamento também. Então essas. Bem, estão registrados os encaminhamentos, 2, do João Lira. Eu queria fazer, eu não sei se alguém tem mais alguma proposta de encaminhamento ou de moção. Alguém gostaria de se manifestar? Do seminário? Sim, mas está registrado. Está registrado como encaminhamento. Pensar no seminário, no PAUB, inclusive, iria ajudar na condução dessa questão. Eu queria fazer uma última proposta de moção. Aliás, apareceu a questão da discussão da maioridade penal. Eu não sei se interessaria a Assembleia, a audiência, discutir o assunto, pensar em alguma proposta de moção contra a maioridade penal, evidentemente. Aqui não tem margem para discussão.
Mas eu não sei se vocês considerariam interessante, pertinente, que a gente saísse com uma moção, já que o Adilson fez menção, a questão da maioridade, né, crítica, né, às propostas de redução da idade penal. Podemos votar então? Então, moção de apoio, moção contra a redução da maioridade penal. Uma proposta que eu queria fazer, pessoal, é com relação à Enseada da Baleia, uma comunidade caiçara da Ilha do Cardoso. Eles estão sofrendo um processo de erosão, não sei se vocês têm conhecimento disso. Processo geológico de erosão, e essa erosão pode causar o rompimento da Ilha do Cardoso. E a Enseada da Baleia está bem no ponto em que ocorreria esse rompimento. Então a comunidade está pleiteando o direito de ser reassentada em outro local de escolha deles e no interior da Ilha do Cardoso. A Ilha do Cardoso é um parque estadual. Essa proposta tem encontrado resistência por parte do Ministério Público Estadual. Eu conversei com um promotor de justiça do GAEMA recentemente e ele é contra essa solução. A Fundação Florestal, que também participa desse processo, se mostrou até simpática, né? Ficou de avaliar, está avaliando a proposta, inclusive foram fazer vistoria nessa nova área, mas a gente tem a resistência desse ator importante que é o Ministério Público, né? O GAEMA é um órgão especializado em meio ambiente, inclusive. O promotor sustenta que a realocação para dentro do parque seria proibida pela legislação. Eu, como defensoria, entendo diferente. Diante disso, passei a buscar outras parcerias para que a gente fortalecesse o pleito da comunidade. Ontem eu tive, você falou do Jegues, né? O Jegues esteve na defensoria ontem, para a gente tratar de uma outra demanda, que é de Ribeirão dos Camargo, que é uma comunidade cabocla de Poranga, e eu aproveitei a oportunidade, evidentemente, estava a Fundação Florestal, estava a diretoria sul da Fundação Florestal e estava o Jegues, aproveitei a oportunidade e fiz um apelo no PAUB, para que o PAUB pudesse prestar suporte técnico para subsidiar esse pleito da comunidade. Dizer que é viável, falar da questão do baixo impacto que essa realocação causaria, enfim, né, vocês têm plenas condições de auxiliar nesse sentido. E também busquei apoio do Ministério Público Federal, né, na pessoa da Maria Luísa Grabner, que é uma procuradora regional da República, que tem grande identificação com o Vale do Ribeira, um vínculo com o Vale do Ribeira. E ela também acredita que a posição do MP estadual é equivocada, né, e se coloca à disposição para participar de conversas, de reuniões. Né. Então eu queria que a gente saísse com uma moção em defesa da comunidade caiçara da Enseada da Baleia, nesse pleito de reassentamento para dentro do Parque Estadual, né, em defesa dos direitos da comunidade caiçara da Enseada da Baleia. O que vocês acham? Pessoal, alguém tem mais alguma ideia, encaminhamento ou moção? Sim. Acho que levar o microfone. Prefeito, vocês querem ouvir o prefeito? A população pediu. Obrigado pela oportunidade. A gente está aqui não para dizer a nossa verdade, a gente está aqui para ver o que é melhor, né, dentro da lei, tudo, dentro da maioria e principalmente olhando o lado da criança. Né? Eu vou fazer alguns esclarecimentos aqui, doutor Chico, vou fazer alguns esclarecimentos até para esclarecer, facilitar, né, esse diálogo aí, porque pode ter a verdade de um lado, a outra verdade, mas a verdade qual é? O entendimento, né? A questão do que foi colocado aqui da escola da Bobral, atenção pessoal, na época foi visto o seguinte, a escola dentro do Bananal, com problema de meio ambiente, a saúde da criança, e que tinha uma classe com as quarto e o quinto ano junto. Não era só aluno do Abobral, as crianças vinham também de Ilha Rasa, né? Na Ilha Rasa tem outra escola,
que não tem Bananal, e que tinha primeiro, segundo e terceiro. Mesmo assim, misturado duas turmas lá, só uma turma pura. Que o pessoal que estudava na Ilha Rasa, tanto era da Ilha Rasa como da Bobral. E quem estava para cá também tinha que somar. Então, mediante dessa situação, visando a saúde das crianças, que já vinham, né, batendo meio ambiente em cima do Bananal do proprietário lá. Foi feito reuniões com as mães e também na época não tinha o reconhecimento de quilombola, em 2013 para 2014, porque é recente a quilombola Bobral, né? Então foi feita a conversa, onde quarto e quinto foi para Ilha Rasa. Mesmo assim não ficou turma pura. Tanto é que a gente vem acompanhando outros estados que são proibidos a nível do estado de Santa Catarina de ter mistura de quarto com terceiro, com quinto ano. E a gente vem trabalhando para ter pelo menos o quarto e o quinto ano ser turma pura, né? Então a gente vê esse olhar, né? Tanto é que também aqui a área da Barra do Braço, a gente trouxe tudo para a Barra do Braço, o quarto e o quinto, porque ficava o primeiro, o areado ficava primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, para dar 15 alunos, entendeu? Então, à medida que trouxe para cá, que ficava no Barra do Braço o quarto e quinto junto, agora tem duas turmas de quinto. Então a gente viu nesse transcorrer de 1 ano para 2 anos a evolução da educação dessas crianças ficarem em turma pura. Tanto é que a Ilha Rasa fica misturada também para a cidade. Quinto ano, quarto ano com quarto ano, né? Já somos maiorzinhos para preparar para ir para o 6º ano do estado. Então na Barra do Braço, até o terceiro ano que estava no Rio Batatal, que tinha 23 alunos, misturado primeiro, segundo e terceiro, e tinha uma turma menor de terceiro ano na Barra, a gente autorizou aquelas mães, os pais que quisessem aproveitar o transporte que vem trazer o quarto e quinto ano para a Barra do Braço, 3 aceitaram e 3 não. Então aqueles 3 que eram Barra do Braço, que ficaram turma pura do terceiro ano, evoluindo muito mais daqueles que ficaram lá misturados, terceiro, segundo e primeiro. Então a nossa visão é somente isso, não é tirar do bairro, não é fechar a escola. Então esse entendimento tem que ter o que os pais querem. Querem voltar para o Bobral, o 4º ano, voltar junto com o 5º lá, ficar lá e não ter esse avanço. Eu estou vendo o primeiro, segundo e terceiro, não. O primeiro, segundo e terceiro está ficando no bairro. Mesmo tem que ter o primeiro, segundo e terceiro para formar uma turma, né? Uma turma de 15, de 14, de 16 crianças. E a tendência do Bobral, segundo os moradores, é não ter cada vez menos crianças. Mesmo tendo o quarto e o quinto junto com a Ilha Rasa, não tem tanta criança no Bobral. E ainda mais se for separar o Bobral para a escola que não bola. Aí vai ter necessidade de estar primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto junto. É isso o ideal? Aí você decide, tá vendo? Nós estamos colocando a nossa posição em cima também do Tribunal de Contas que vem cobrando a quantidade de alunos em sala de aula. Nós estamos cobrando o Tribunal de Contas, porque tem salas com poucas crianças. Quando é rural, aceita. Está lá longe, não pode atravessar o rio e tudo. Mas então, porque a questão nossa também é prestar conta do lado financeiro, é o custo. Se tiver mais recursos, pode investir mais na educação. Então, que haja esse entendimento, nos procure, nós estamos abertos para ver, discutir, entendeu? Essa é a minha posição. Não é que a gente quer fechar a escola, a gente quer trabalhar. Principalmente nós estamos trabalhando hoje praticamente 100% 5º ano e 4º ano também com 4º ano. Na cidade já sempre foi. A nossa preocupação é rural e fica misturado. A professora nunca vai conseguir 50 minutos da atenção para o primeiro, segundo, terceiro, 4º e 5º ano. Isso a gente tinha, né? Então essa assim, a minha preocupação. Essa foi também dizer, a minha obrigação de dar esse esclarecimento. Tá bom? Obrigado pela oportunidade. Nossa escola fechou, mas nós já temos agora um lugar para fazer a nossa nova escola. Eu falei, a Bobral não tem quantidade de criança para isso, né? Vai ficar debate, Ele pode ver, inclusive com a defensoria de grupo. Cria oportunidade. O diálogo está aberto para isso, tá vendo? Nós estamos abertos para conversar.
Pessoal, desculpe, mas não vai dar pra gente ficar... Senão a gente não vai chegar... Não vai ter fim essa discussão, não é? Pessoal, o Paulão e o Carlos trouxeram um documento que é uma crítica ao processo de discussão do plano de manejo da APACIP. Eu não sei se vocês têm conhecimento disso, se vocês querem que eu faça a leitura desse documento. Eles estão pedindo apoio a esse documento, que a audiência apoie esse documento. Uma crítica ao processo de elaboração do plano de manejo, por ausência de participação popular. Vocês querem que eu faça a leitura para a gente decidir? Conforme bem, é só raciocínio. A sociedade organizada de Cananéia, representada pelos poderes legislativo e executivo em setores de atividades econômicas e comunidades diversas. Poderes executivo e legislativo? Também está. Você ficou puxado na cara. Sim. Não, mas está participando do executivo também. Tá, tudo bem. Bem requerer, então Poder Executivo, Legislativo, setores de atividades econômicas e comunidades diversas, vem requerer a imediata paralisação do atual processo de elaboração do plano de manejo da APACIP, porque não representa os anseios da sociedade, nem garante a conservação ambiental almejada nos objetivos de uma APA. Para o sucesso dessa unidade de conservação, é de suma importância a conscientização de toda a população das características da APACIP, com uma visão detalhada de seus limites, bem como das áreas de sua zona determinadas por decreto, e a construção conjunta de seu novo zoneamento, de forma transparente, com delimitações e caracterização conhecidas e precisas. Em momento nenhum deste processo, em nosso município, o grupo de trabalho promoveu a publicidade e divulgação necessária e suficiente para legitimar o envolvimento de participação das comunidades. Assim, o resultado é que a sociedade está à margem deste processo de decisão que envolve a vida de todos. Sem engajamento do povo, sem entendimento do desenvolvimento sustentável, um processo participativo de elaboração de plano de manejo não será alcançado o objetivo maior, que é a conservação ambiental. Eu acho que já dá para ter uma ideia de qual é a discussão aqui. Eu não sei se a gente tem... Eu desconheço. Oi? É o problema de participação popular na discussão do plano de manejo. Isso é um problema? Eu não sei se vocês... Eu não sei. Eu acho que a gente não tem condições de travar um debate aqui sobre isso. Se a gente não tiver elementos suficientes para entender, não vai ter como a gente dar apoio a esse documento. Acontece o seguinte, eu também está tendo algum questionamento com relação ao documento, né? A divulgação, veja bem, é uma reunião que pode mudar da noite para o dia a questão de Cananéia, Iguape e Peruíbe, né? Que é a APACIP. Quem está fazendo essas reuniões é esse CMBio. Só que não existe uma divulgação para a população. São grupos, contato por telefone, olha, fulano, vai ter uma reunião assim. Não existe uma divulgação. Então, a sociedade civil organizada, as pessoas interessadas não estão sendo convocadas para essa reunião, que já está quase no término. Eles estão para terminar e elaborar o documento agora no mês de agosto. Então, justamente nós estamos brigando para que eles cessam e voltam no ponto inicial e façam algo com transparência. Alon, acho que a gente tem um problema de tempo, vocês trouxeram documento de última hora e a gente não tem nem mais quórum para votar e para discutir isso. Na minha opinião, não colocaria em votação. Não é uma questão de apoiar ou não apoiar, é uma questão de não colocar em votação por conta do tempo e da ausência de quórum. E desconhecimento do processo, né? Paulo, então você me desculpa, Carlos, a gente discute isso em outra oportunidade, tá bom? A gente encerra, pessoal, eu só queria passar informes, já encerrou. Próxima audiência, Iporanga, dia 1º de agosto. Terceira audiência do ciclo de conferências sobre educação escolar diferenciada. E pré-conferência da Defensoria, dia 12 de setembro. A gente vai voltar a falar disso, tá bom? Mas lembrem dessas datas, por favor. A Conceição também quer passar o último informe e a gente já parte pro lanche. Pessoal, dia 11
promovido pela AJJ e a UFSCar, uma exposição de retratos Caiçara e a União de Moradores da Judéia. É uma educação popular que ele já desenvolve no momento de forma itinerante, mas aí é um exemplo da nossa educação diferenciada acontecendo já na prática, né? Dia 11 de julho, a partir das 14 horas na Judéia. Obrigada. Toshio, entrego aqui.